Olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha. Aqui é Raul Justilores, para variar. E eu tenho dois convidados de um baita escritório de arquitetura que eu gosto muito aqui de São Paulo, o estúdio MK27. Eu estou aqui com o MK, que é o arquiteto Márcio Kogan, e com a diretora do estúdio, a Diana Radomysler. Radomysler, simples. Simples fácil. assim. Simples assim, fácil. E o Kogan e a Diana e os muitos colegas lá do MK27, é um escritório grande, né? Para ser um escritório bom, é um escritório que cresceu, felizmente. Eles têm várias obras que o ouvinte deve conhecer. Eles trabalharam na Livraria Cultura do Iguatemi, aquela que tem aquela arquibancada, anfiteatro no meio dos livros. Eles têm casas incríveis, eles participam de concursos. O Kogan é coautor do Hotel Fasano, mas eles têm lojas, etc. Eu acho que uma faceta menos conhecida, e que eu queria começar aqui o papo, além dos concursos que eles participam, eles têm projetos aí de arquitetura pública. E que eu, como sou um otimista, acho que esses projetos vão sair do papel algum dia. E um deles é uma praça em Paraisópolis. Eu queria saber como nasceu esse projeto e como vocês veem fazer uma praça em São Paulo, né, quando a gente olha para o Largo da Batata, para a Praça Roosevelt e até para outras praças que foram mais ou menos bem projetadas e se perderam com o tempo. Que vocês contassem um pouquinho desse desafio numa cidade onde manutenção não há e vandalismo ai. Bom, primeiro obrigado, Raul. E essa história começou com uma moça que estava querendo criar uma espécie de uma organização para construir várias praças em São Paulo. E muitas delas, assim, didáticas, que atendesse crianças e um teatrinho, uma pequena biblioteca. E eu achei o projeto incrível. E o primeiro projeto que ela chegou foi uma praça da Adolfo Bloch na Avenida Europa. Aí eu falei, tá bom, a gente faz, mas a gente quer fazer uma em Paraisópolis. Então, para cada uma dessas, vamos fazer uma na periferia. Quer dizer, nem Paraisópolis também não é periferia. E aí, um projeto incrível, com enorme dificuldade de se viabilizar. Existem problemas, a prefeitura apoiou, eles foram em várias reuniões no escritório, a equipe, e parecia tudo afinado, e existem dificuldades kafkianas que você não chega no resultado. Você pode contar algumas? Porque eu acho que é uma maneira eu tô medo de ser assassinado quando sair daqui. Você envolve algumas pessoas, talvez, da comunidade local que querem criar problemas. Então, é aquela história de Brasil, né? Agora, o projeto é genial, assim como o conceito, não a nossa parte, mas a parte, vamos lá, mais social, de criar áreas verdes com quadras, com biblioteca, com um pequeno anfiteatro, assim, ao ar livre. Então, você traz uma atividade para lugares que estão precisando. Então, é uma coisa muito fundamental em São Paulo. Vamos lá, seria quase um CEL, que é um projeto super interessante, numa escala menor. Então, isso aí, quer dizer, vamos ver se a gente consegue fazer isso dar certo. Mas os fundos, ou seja, os recursos, eles existem, estão próximos de ser... Os recursos existem parcialmente. Então, precisaria ter uma aprovação da comunidade, que às vezes é uma pessoa que está lá organizando e que fala pela comunidade, a prefeitura, a iniciativa privada, mas existe muita dificuldade. Não é uma coisa óbvia, você fala, isso aqui a gente arruma o dinheiro, é incrível para o bairro. Chega lá e faz. Chega lá e faz, e não é assim, por incrível que pareça. Entendi. E vocês também participaram daquele concurso Renova São Paulo, de alguns anos atrás, para fazer conjuntos habitacionais, periferia ou não. A gente usa muito a palavra na quebrada, né? Porque a quebrada pode ser aqui pertinho ou pode ser longe. Como foi também esse processo? Porque dá a impressão que a habitação social
diante aí da necessidade, da falta de recursos no Brasil, não se dá um teto, tá bom. E o BNH foi muito assim, o Minha Casa Minha Vida muito assim. Quando eu imagino que os arquitetos estudaram muito tempo como fazer o tá bom pro tá melhor, ou tá muito melhor, a fazer uma moradia que as pessoas não sonhem fugir de lá na primeira oportunidade. Como como foi essa experiência e a expertise que vocês visualizavam? Temos que lembrar que o orçamento de conjunto habitacional é um orçamento modesto. Quer dizer, eu acho que foi uma experiência muito boa, uma iniciativa incrível aí da prefeitura na época, na tentativa de trazer qualidade para esse tipo de projeto. Eu nem sei quantos foram realizados desses, talvez nenhum. Precisaria investigar, que eu realmente não sei. E a questão de 2 meses atrás, o secretário da Habitação convidou, eu fui nessa reunião junto com outros arquitetos, para discutir esse assunto. Então é o dilema: fazer 1 milhão de casas ruins ou fazer 200 mil boas. Então a conversa acabou girando em torno disso. Claro. Algumas obras foram iniciadas, né? Eu lembro, aliás, aqui pertinho da Abril tem o do Andrade Moretim. Sim, a gente passou por ele, muito interessante. A gente passou numa alça, mas que não está pronto. Interessante. Ele não está pronto. Ou seja, é uma obra que foi contratada, era governo Kassab, eu imagino que 2011 ou 2012 a obra começou. E aí foi parada pelo governo Haddad. O Dória disse que ia retomar, mas retomou numa velocidade aí fraquíssima. E o mesmo está acontecendo no governo Bruno Covas, né? Então é um projeto aí de 8 anos em obras. Isso né? É incrível, né? Como é difícil dessas coisas acontecerem. Eu, assim, por incrível que pareça, quando eu me formei, eu queria trabalhar com habitação social. E fui estudar isso, fui visitar tudo que estavam fazendo no exterior, mas nunca consegui fazer nada. E fui parar do outro lado do sistema. E é uma coisa, assim, as pessoas são muito maltratadas. Quer dizer, vide aí o que o ministro falou recentemente. Então, tenho vergonha disso e trazer um pouco de qualidade de vida para as pessoas. Não é um pensamento. Ninguém está preocupado com isso. Aliás, na faculdade, vocês dois são mackenzistas, né? E a gente ouve muito falar, não, na faculdade se aprende muito sobre conjuntos habitacionais. E aí depois, a maioria dos arquitetos não tem essa possibilidade de trabalhar. O que vocês lembram desse aprendizado na faculdade? Vocês acham que os arquitetos brasileiros teriam muitas ideias a contribuir com a qualidade desses conjuntos? Ventilação, iluminação, plantas melhores, otimização de espaços, para a gente também tem que lembrar que muitos desses apartamentos são pequenos, ainda que hoje os apartamentos menores sejam no mercado de luxo, não dos conjuntos habitacionais, a gente tem que lembrar isso. Mas, Diana, o que você lembra, você também sonhava, como o Márcio, fazer conjunto habitacional? Na verdade, a faculdade é o lugar para sonhar. Eu, na verdade, acho que o lugar para sonhar é todo dia. A gente deveria sonhar, é o que leva a gente para frente, é o que faz a gente sair da caixinha, não se repetir, ir para um outro lugar, um lugar melhor. Depois, se é frustrado ou não, não tem problema. O importante é começar sonhando, sempre. Então, na faculdade, eu infelizmente peguei um período ruim da faculdade no Mackenzie, infelizmente. Eles estavam em discussão de currículo e esqueceram de dar aula. Não, era realmente problemático. Mas as pessoas eram interessantes, então tinham discussões incríveis. Quando você é jovem é diferente, né? Porque você é uma esponjinha, tudo é novo, tudo é absolutamente novo, você está absorvendo tudo. Então, foi muito interessante mesmo assim. Eu acho que nós temos somos técnicos também, né? Quando um arquiteto é um profissional técnico e a gente aprendeu a fazer um melhor jeito de pensar a arquitetura, quer dizer, como trabalhar os espaços em todos os sentidos. E isso serve desde de um quartinho, um escritório, um conjunto habitacional, até uma casa de luxo, um hotel,
ou uma escola. Nós temos a técnica para pensar os espaços e deveriam usar a gente da melhor maneira possível. Nós estamos aí para isso. Não, em São Paulo tem pelo menos uma dúzia de bons escritórios de arquitetura. Eles têm que ser usados para isso. E eu vou te falar, a gente tem bastante experiência em trabalhar fora do Brasil. Não é todo lugar que você vai achar essa quantidade de bons escritórios. Então tá aí, o mais difícil tá aí. A prefeitura tem que usá-los. Acho que a gente tem mais de uma dúzia. Opa, que bom, que bom. E como esse diálogo com a prefeitura e com o poder público? Ou seja, eu do lado do jornalismo, né, tenho a possibilidade de encontrar muitos políticos, de conversar com muitos políticos, e é muito normal se achar o pior, no topo, né, da cadeia dos políticos, eles acharem que é mais lento se fizer com arquitetura, ou se falar com os arquitetos, ou eles não falam a nossa língua. Ou seja, há quase uma vontade assim de alijar. Eu lembro até quando teve lá aquele debate sobre a lei das licitações, né, aquela famosa lei que quer que o poder público faça tudo mais barato, e mais barato mesmo. A ideia era, não precisa ter projeto, ou não precisa ter projeto executivo. No dia a dia, como é essa... vocês têm uma política no escritório, por exemplo? Olha, vamos falar com vereadores, temos que marcar encontro com mais prefeitos e governadores. Existe assim um diálogo ou vocês já cansaram? Ou vocês ainda têm esperança de, olha, vamos achar alguém com mais visão, mais ambição? Não, a gente, quer dizer, está o dia inteiro preocupado com vários problemas e acabamos... Esse não faz parte. Por uma coincidência, quer dizer, me chamaram para essa reunião, nunca tinham me chamado antes, e a praça também, então é onde a gente tenta participar. Então não existe praticamente essa comunicação. Entendi. E como eu estava falando, acho que esses vários escritórios bons de arquitetura gostariam de trabalhar pela melhora da cidade ou do país. Então todo mundo quer isto. E todo mundo sairia ganhando com isso. E eu acho que isso de você tirar a pessoa, de falar o executivo, acho que tudo, na minha opinião, é um jeito de poder, vamos dizer assim, facilitar um sistema corrupto. Claro. Porque o arquiteto lá perturbando é um desastre. Não, é um grande tema. Eu acho que ainda vou fazer um podcast aqui falando de relações governamentais, né? Eu acho que eu escrevi uma semana recente na Vejinha que os médicos, os advogados, os engenheiros têm lá o departamento de lobby para criar leis, para fazer corpo a corpo com deputados, para pressionar, muitas vezes mudança de leis. E com os arquitetos, aí, não só, eu não estou falando de escritórios, né? As associações de arquitetos parecem se sentir meio impotentes. Eu acho que tem que aprender com os cineastas, né? Eu tenho muitos amigos cineastas, eles são rápidos de organizar, de botar sua pauta, de ir lá para Brasília. Existe o CAL e a ASBEA, né? Claro. Que fazem um pouco esse trabalho, mas ainda acho que não de tem forma que ser mais forte, mais né? forte. Acho que os cineastas devem ter um programa de milhagem muito bom, porque eles vão para Brasília com frequência. Mas eu queria aproveitar uma deixa do que a Diana falou, que é assim, sonhar na faculdade com o sonhar todo dia. Márcio já teve o sonho de colocar, de alguma maneira, laranja mecânica na rua Major Sertório. Queria que você contasse um pouco desse projeto e como o cinema, já que a gente está falando de cineastas, ainda te inspira, te informa na hora de fazer projetos que, em teoria, não teriam nada a ver com o cinema. Bom, meu trabalho na escola foi absolutamente o sonho. Nunca fiz nada sério. Tanto é que no dia que eu me formei, eu não sabia o que fazer na vida. Senti um enorme vazio, eu não sabia fazer nada. E não sei como que você sabe desse projeto da laranja mecânica. Mas conta um pouquinho, porque... Tem uma história incrível sim. que, quer dizer, era uma... sobre a reurbanização daquela área da Major Sertório, que na época tinha muitos inferninhos, não tem muito mais agora. E eu fiz uma praça em homenagem à laranja mecânica. Todo desenhado em cima da 9ª Sinfonia de Beethoven, com colagens pornográficas, e estávamos no meio da ditadura, e um dia sou chamado na secretaria para avisar que meu trabalho estava censurado e não podia ser mostrado aos alunos, porque talvez poderia ter uma filha de general na classe ou coisa assim.
acreditem se quiser, é verdade. Quer dizer, dá para acreditar hoje em dia que não está muito diferente. Olha o sonho sendo coibido já de pequeno, né? Não, eu nunca vi na história da arquitetura um trabalho ser censurado. Na porque escola, se livro Na a gente, escola, né? livro a gente que é está mais pior, acostumado, né? Livro Sim, mas é um trabalho escolar, né? Mas hoje você ainda permite essa entrada do cinema nos teus projetos como inspiração ou até como estética? Quer dizer, eu estava dando uma conferência para o início de aula lá no Mackenzie, onde estavam todos os alunos. E aí um aluno falou, sempre você faz tudo com você, tem bastante humor. Cadê seu humor na arquitetura? Eu parei e fiquei em silêncio, acho que 2 minutos. Eu não consegui responder a pergunta. Eu acho que a arquitetura, quer dizer, para mim, isso não existe na arquitetura, né? A arquitetura é uma coisa séria e ranzinza. O cinema, quer dizer, eu sempre fiz bastante curtas-metragens e um longa com Isai. E eu, de fato, não sabia se eu seria cineasta ou arquiteto. Então, eu tive essa dúvida até o dia que nós fizemos um longa, depois de 13 curtas, com enorme sucesso. Fizemos um longa chamado Fogo e Paixão, em 1987, que, na minha ótica, Isai não concorda muito, foi um grande desastre. Em todos os sentidos, econômico, intelectual, apesar dos curtas virem de uma carreira muito forte. E aí eu decido definitivamente ser arquiteto na vida. Praticamente tenho que começar a vida do zero. Eu tive que sair do escritório por 6 meses para fazer esse filme, perdi todos os clientes. Quer dizer, hoje em dia o escritório é bem estruturado, sobreviveria a isso, mas na época não estava preparado. E saio do zero, sem dinheiro, sem nada, e com toda a força e concentrado em fazer arquitetura. Mas o cinema ajudou a fazer a nossa arquitetura. Na proporção, uma forma de olhar o mundo através de um visor mais, vamos lá, alongado, mais widescreen. A iluminação, o jeito de pensar uma obra logo no começo, que para mim tem muito a ver com o roteiro. Eu sempre me coloco como um exercício na personagem de alguém, de qualquer, uma menina, um garoto, uma prostituta, o que for, e eu vivo essa obra enquanto ela é um sonho no papel. Eu acho que uma coisa que você fala sempre, que você aprendeu no cinema, que eu acho super interessante, é o trabalho em grupo. Isso é bem importante, quer dizer... Cinema sem equipe a não arquitetura existe, né? sempre foi assim, um pouco lá, tá o arquiteto lá croquisando na mesa dele, e o resto é o resto. Eu tentei trazer para a mentalidade do escritório de ser um trabalho coletivo. E luto por isso, até com a imprensa. Eu quero que saia o nome de quem trabalhou no projeto junto comigo, porque foi sempre difícil que todo mundo aparecesse. E isso aí é uma lição do cinema, da importância, às vezes, de um diretor de fotografia, de um roteirista, né? Que vê por aí. Claro. Você viu que eu dei a deixa para puxar a sardinha para o meu lado, né? Não, mas eu ia falar isso, é que eu estava no meio de um assunto. Temos que lembrar. A luz mágica, né? No cinema, às vezes a gente ficava o dia inteiro preparando a luz para uma cena, aquele cenário horrível, quando o diretor de fotografia, o Pedro Farcas, ligava a luz... Mudava tudo. Mudava tudo. Claro. Agora... eu fiquei totalmente de mal com o cinema depois desse tombo. Não é verdade. Em 2000 é verdade, sim. É uma coisa que me trazia náuseas. Já, assim, em 2012, convidaram o Estúdio MK27 para representar o Brasil na Bienal de Veneza de Arquitetura. E aí, resolvemos voltar a filmar. Mas uma coisa mais indolor. A gente tem feito aí vários curtas, sempre falando de arquitetura, uns tristes, outros com humor, e explicando um pouco como é a nossa obra,
pela ótica destes personagens, que nem sempre é do dono da casa. Claro. Como nós somos tímidos, também foi um jeito, foi uma linguagem que a gente achou para poder explicar os projetos de uma outra forma. É mais fácil passando um filme. Claro, claro. Queria também perguntar, engraçado, porque muita gente associa o MK27 ao luxo. E até quando você falou, olha, conjuntos habitacionais acabam não saindo, o outro extremo saiu. Só que no Brasil a gente tem que lembrar, né? Ou seja, dinheiro não traz sofisticação. Aliás, há várias provas recentes nesse sentido, né? De gente muito rica que quando abre a boca é um desastre. Isso também acontece na arquitetura, né? Para muita gente no Brasil, o luxo não tem nada a ver com a arquitetura brasileira, nem com moderna, nem com contemporânea. Aliás, é algo de fora, né? De outra geografia, de outro clima e principalmente de outra época, né? As pessoas não querem viver o Brasil atual ou não querem viver o Brasil. Como é o cotidiano da conversa com os clientes? E eu queria saber se vocês estão otimistas, se há aí uma mudança na percepção do que seja luxo. Quero lembrar que vocês fizeram um prédio no Itaim, muito bonito, como Charabis. Que outro dia saiu na Vejinha. Que saiu na Vejinha no outro dia. Aliás, numa época, o prédio já tem alguns aninhos, né? Uns 5, 6 anos, né? Ainda, né, nesses 5, 6 anos, né, a época do boom do mercado imobiliário, não foi um boom exatamente com qualidade, né? E agora vocês estão fazendo também um prédio para as Arvos, né? Para a Ideias Arvos. Queria perguntar, mudou? Vocês acham que o que é considerado luxo está melhorando? Como esse contato, especialmente com os clientes, né? O que é que eles esperam que seja luxo? Os clientes que entram no escritório, eles estão esperando o nosso trabalho. E às vezes são pessoas que entendem o que significa esse luxo. Agora, o escritório não faz só isso. Então, o escritório tem feito muitos prédios, não só das Arbos. A gente tem trabalhado também para a Stan, fazendo 2 prédios para eles, uma outra construtora chamada Tree, que estão querendo fazer um trabalho melhor na cidade. Então, essa é uma mudança, porque a gente vem de vários anos que só se fez lixo. Você sente essa mudança também? Totalmente. Acho que as Arvos foi um grande transformador nisso, né? Quando ela começou a procurar bons arquitetos para fazer arquitetura e não achar que aquela arquitetura neoclássica, que era a conversa do mercado imobiliário, que era a única coisa que vendia. Isso é uma mentira. Eles não faziam outra coisa como eles sabem o que vende e o que não vende. Tanto que a prova é essa, que, por exemplo, a Vila Madalena mudou, tem outra cara, é um outro jeito de pensar a arquitetura. E os prédios têm outra qualidade hoje em dia. Você vê que o mercado imobiliário se juntou de novo aos arquitetos, como no seu livro, na época famosa do seu livro. Você acha que, justamente, as Arvos fez muitos prédios corporativos na Vila Madalena, né? Era um lugar que os empregos basicamente estavam em restaurantes e bares, e hoje é empregos diurnos, né, na Vila Madalena. E eles ainda são muito diferentes, por exemplo, dos edifícios corporativos da Vila Olímpia ou do Itaim. Vocês são otimistas que essa nova linguagem da Vila Madalena de espaços corporativos, né? Aliás, grandes empresas do Vale do Silício estão nesses prédios, né? Vocês acham que essa linguagem vai chegar à Vila Olímpia, ao Itaim? Acho que sim. Acho que sim também. Quer dizer, esses outros prédios que a gente está fazendo, nenhum é na Vila Madalena. Então, já espalhados por São Paulo. Então, a gente já percebe que algumas incorporadoras querem arquitetura. Olha, a gente deve ter feito 1, 2 prédios a vida inteira, em 40 anos, e agora só no escritório tem 6. Uau! Olha só, os números falam. Os números falam. Não, e você vê que a relação com o mercado imobiliário flui, é fácil. Eu achei que talvez fosse ser mais complicado. Não é. Eles entendem o que a gente propõe, eles estão à procura disso. Tem fluído muito bem, tem sido um processo muito fluido mesmo, essa é a palavra. Nossa, que ótima notícia. Aliás, antes de a gente começar a gravar, a Diana estava comentando aqui que ela acha que São Paulo melhorou. Eu acho que isso aí talvez seja um item. Queria que você falasse um pouquinho mais da tua visão, né? Normalmente o paulistano é muito cético ou até pessimista, né?
Como você vê essa melhoria na cidade? Onde ela se manifesta? Olha, eu fico super emocionada quando vejo todas as iniciativas para a gente tomar posse da cidade. Eu acho que a primeira vez que eu andei pela cidade a pé por horas foi na passeata de que ano que foi, Márcio? 2013? Foi a primeira Foi a grandona. primeira claro. grande passeata. Passe livre. A dos 20 centavos. Eu fiquei tão absolutamente emocionada de andar a pé pela cidade durante horas em lugares que eu nunca tinha andado antes e me dei conta de quanto isso é importante. A gente precisa tomar posse da cidade. O carnaval de 5 anos para cá é uma dessas manifestações. Quando tem os shows pela cidade, quando é maravilhoso isso. Quando você passeia por todas as praças, cada lugar tem um show, tem um tipo de comida, um tipo de gente, as pessoas estão todas misturadas, desde o cara que mora na rua até a pessoa que mora nos jardins, estão todos ali assistindo ao mesmo show, no mesmo lugar, na mesma hora. Eu realmente fico emocionada e sinto que a gente tem chance, sabe? Vai melhorar. Com o Minhocão, até eu tenho uma curiosidade. O Márcio gravou um vídeo para aquela exposição Cartas para o Prefeito e se termina o vídeo tentando conversar com a câmera, tentando se fazer ouvir, né, uma batalha meio perdida, enquanto o trânsito do Minhocão passava rente à janela. Eu fiquei muito emocionada porque atrás, não sei se foi de propósito ou não, aparece o primeiro prédio do Davi Libeskind em São Paulo. Não, foi que é sem um prédio querer. muito humilde de kitnets, né, de São Miguel, e tem o Araraúnas do Rep, que é um prédio lindíssimo. E os dois aparecem, quase assim, Sim, é uma moldura. foi o apartamento que nós arrumamos para fazer o filme. Então, ali tem muito prédio bom, mas coincidiu de ter esses dois. Você acha que o Minhocão também é um sinal desse otimismo, dessa melhoria na cidade? E aproveito para te perguntar, como você vê o Minhocão no futuro? Parque demolido, com trânsito, sem trânsito? Eu acabei trabalhando aí no grupo pró-Minhocão, pró-parque, que era liderado pelo Atos Comulati. E sempre ficamos com essa dúvida, vamos derrubar, não vamos derrubar, e realmente achamos interessante, muito mais, vamos lá, criativo, usá-lo como um parque. E por um incrível trabalho aí do Atos, ele teve várias conquistas, é uma coisa que nunca se falava, e de repente já se amplia o horário de uso. E o lugar é muito ruim para quem mora. Então, uma obra construída sem o mínimo respeito às pessoas. Então, se você for lá com essa cena final, estava todo dia até conversando com o Felipe Morosini, que mora lá, ele falou, eu ouço a novela no nível 90. Quando o Minhocão fecha, eu passo para 20. Só para ter uma ideia do impacto de poluição sonora do lugar. E a outra poluição também. Então você acha que fechando ao tráfico já melhoraria muito? Eu acho que sim, devolveria dignidade para o entorno. Eu nem gosto de dar o exemplo do High Line de Nova York, porque é uma coisa muito sofisticada. Talvez aqui poderia ser uma coisa mais pop, deixar do jeito que está e as pessoas usarem de uma forma como uma ocupação ou qualquer forma parecida. Minha única dúvida é a parte de baixo do Minhocão. A parte de cima é fácil resolver, né? Como a gente faz com essa parte de baixo? Como entra Iluminação, a luz, exatamente, a luz, ventilação, as pessoas que estão nos prédios da parte de baixo, essa sombra. Sim, aí entraria todos esses escritórios que eu citei de arquitetura para ajudar. Os doces. Para ajudar, Os né? doces. Assim, não é tão fácil, mas é... Mas eu acho que o grande desafio é a parte de baixo, não é a parte de cima. A parte de cima é fácil. Talvez seccionar a parte dele e fazer... fazer uns buracos, não sei. Mas eu acho que o grande desafio é esse. Perfeito. Tem um tema que eu queria perguntar para a Diana, ainda mais, né, com essa visão otimista que o mercado está mudando. Eu acho que tem 2 desafios para o trabalho dos arquitetos ao falar... Não só com o mercado de luxo, mas eu diria que o mercado de classe média para cima, que compra esses apartamentos mais caros em áreas onde o metro quadrado é mais caro. É essa necessidade, eu diria que patológica, né? Porque hoje São Paulo é o estado mais seguro do país, e a cidade de São Paulo, uma das cidades mais seguras do Brasil, assim, de longe, né?
Não quer dizer que a gente seja segura que o resto do país piorou muito. Mas todo prédio tem que ter ou um muro imenso, ou uma guarita inacreditável, ou grades por todos os lados, arame farpado, sei lá, atiradores de elite e etc. Então, e isso vem junto com a ideia, e que eu escuto muito, eu trago incorporadores aqui no podcast, que as pessoas não querem comércio no térreo. Ou se você coloca a loja, a pessoa, mas vai ter uma loja no térreo? Eu não quero, porque desvaloriza, etc. Eu acho que vem junto, né? Você bota muita grade, muito muro, muita guarita, também você mata a possibilidade de um comércio. Vocês acham que isso está melhorando? É um debate lá no escritório com os incorporadores. Como tentar fazer uma boa arquitetura que não pareça uma fortaleza? Bom, muros eu acho uma desgraça, né? Quanto mais a gente se fecha, eu acho que é pior para a cidade. Quanto mais uso misto, mais fluidez, misturas de horários. Você ter lugares onde só tem escritório ou lojas que fecham, viram lugares sombrios no final do dia ou à noite. Você tem medo de passar por esses lugares. Então, quanto mais vida de diferentes, com usos de horários diferentes no mesmo lugar, é muito mais rico. Agora, eu acho que a gente tem um caminho aí. Eu sinto que as pessoas... Você vê que em Nova York isso acontece e não tem problema nenhum, mas os prédios de luxo aqui ainda não incorporam a ideia de ter lojas embaixo ou um restaurante, mas está caminhando. Essa fachada ativa eu acho que foi um acerto aí da prefeitura. Eu acho que eles já têm consciência desse problema e tentar fazer o uso misto sem forçar demais, né? Às vezes a gente vê umas coisas absurdas, né? A lei, de forma geral, ela é muito ruim ainda, eu acho, para a cidade de São Paulo. Mas, quer dizer, quem critica essa loja adora passear em Paris, onde tem as lojas com os apartamentos em cima. Em Buenos Aires tem café, eu diria que quase embaixo de todo prédio grande. Buenos Aires tem um vou te falar, qualquer cidade do mundo dessas tem Madrid, isso. Paris, Sim. Claro. Barcelona. As cidades mais gostosas no mundo têm isso. A Avenida São Luís tem isso, né? A gente tem que lembrar Exatamente. que alguns dos melhores prédios dessa cidade, numa avenida arborizada, hiperdensa, de prédios sem recuos, tem até galerias no térreo, né? Exatamente. Você não tem uma loja, tem dezenas de lojas embaixo, né? Não, São Luís era o lugar de luxo de São Paulo antigamente, e era assim. Claro. E a Vieira de Carvalho. Mas eu acho que isso está melhorando também um pouco, porque eu acho que muita gente não quer, mas muita gente já está, muitos empreendedores estão fazendo. E tem um se incentivo na lei, essa lei da fachada ativa. É quando vocês falam dos térreos, né, que muita gente ainda vê aí com um certo preconceito, não pode ter loja, tem que ser super recuado em relação à calçada, quase se escondendo da calçada, né? Vocês fizeram um retrofit em Barcelona. E que tem loja no térreo. Qual o resultado desse prédio? Não, o prédio é um prédio tombado e a gente fez uma opção. Ele era de uma seguradora, né? Ele era já um foi prédio comercial que virou residencial e é o maior apartamento de Barcelona hoje à venda. E o térreo tem 4 lojas. E é claro que isso não desvalorizou, Nada, né? muito pelo contrário, o prédio é maravilhoso. E dá vida para o prédio também. Claro. Quer dizer, não é ele... acaba cumprindo o papel dele lá, né? Ele fica numa rotatória. Sem recuo nenhum. Sem recuo. Sem muros. Melhor do que fazer um muro nesse lugar. Então tem uma fachada de vidro que você vê a vida que tem dentro dessas lojas. Você até estava falando de um consultor de segurança, né? Sobre essa história do muro muito alto, Sim, né? teve um consultor de segurança no escritório que sugeriu que a pessoa não fizesse muro, porque quanto menos muro, mais permeabilidade para a cidade, você está mais seguro, porque o vizinho vê, as pessoas passam, você vê o que está acontecendo ali e você não está tão excluído na hora de um perigo. As pessoas podem ajudar. Você já vê vários prédios em São Paulo comerciais, né? Acho que até no sentido de fluidez, que já estão sem muros. Ou estão começando a trocar as grades por vidro, não sei se você reparou isso. Sim. Para você poder enxergar melhor o que está acontecendo. Sim. É, porque é o muro super alto, você pode entrar literalmente uma gangue dentro que ninguém vai saber. Que ninguém vai perceber. Né? E a última pergunta, que é típica aqui do podcast São Paulo Sonha, é perguntar um sonho de vocês, especialmente o mais concreto possível. Onde vocês gostariam, adorariam de
mexer, de intervir, de reformar, seja uma obra nova, uma praça, um retrofit. Que transformação, vamos fazer de conta que vocês têm orçamento, o prefeito e o governador apoiam, o Ministério Público deixa. O que vocês adorariam fazer? Uma coisa mais simples do que falar habitação social, saneamento básico, essas coisas mais complexas, eu diria fazer uma rua sem buraco e uma calçada sem buraco. Bem feita, muito simples. Perfeito, perfeito. Ela já chamaria atenção, né? Vai Sim. que ela cria, né, um efeito multiplicador, né? Em São Paulo, né, que eu até hoje não entendo, né, que é o proprietário do imóvel é responsável pela calçada. Eu não sei bem, mas eu duvido que exista isso em outro canto do mundo. O meu sonho já é um pouco maior. Eu Opa. adoraria transformar os rios e as represas num enorme parque de usos, a nossa praia. Imagina, olha o que a gente tem de potencial entre as represas e os rios para fazer um lugar de lazer público. Tipo uma orla, você pensa. Uma orla, exatamente, como se fosse uma orla. Você vê, meu sonho é bem humilde. Eu não sou tão humilde. Ou seja, você pensa uma orla... Você já pensou... Billings, Guarapiranga, um rio, por onde você começaria? Guarapiranga, com certeza, os rios. Bom, meu filho fez arquitetura também e falava muito, muito da metrópole fluvial, né, do Delija, que é a teoria de doutorado dele. Então, isso sempre ficou na minha cabeça de como transformar. Eu morei muito tempo olhando para esse rio, né? E é lindo, é maravilhoso. É só olhar nos outros lugares do mundo como são utilizados os rios. A gente estava há pouco tempo em Paris, a gente ficou andando pela borda do rio. Era um café depois do outro, pessoas usando aquilo como piquenique, para dançar, para fazer teatro. Imagina com esse potencial que a gente tem aqui, a cidade é toda rodeada por represas e rios. Seria maravilhoso. Nossa, hora de a gente tentar levar esse sonho aí à prática. Até porque em várias cidades, até ricas e etc., nos últimos anos isso se tornou uma grande pauta, né? Paris está usando muito mais do que usava antes, né? Até criaram praia, né? A Paris Plage. Mas você vê isso também em Chicago, Seul, Madrid agora, né? No Madrid-Rio se chama, né? Madrid-Rio, e mudaram toda a relação com o Rio Manzanares. Então, com essa grande sugestão, olha, gente, esse ano eleitoral, tem campanha, vai que algum candidato encampa. Não esqueçam da minha calçada sem buraco. A calçada também minha calçada bonitinha. Bom, uma calçada bonitinha. Olha, a gente tem tantos candidatos de tantas cores políticas diferentes, tanta gente nova, né, entrando na política. Tomara que alguém escute e se inspire. E olha, como a Diana falou, tem mais de 12 escritórios bons para contribuir com a cidade. Conte conosco. Muito obrigado, Márcio e Diana. Obrigado, e até Raul. semana que vem.